Olá, tudo bem? Hoje nós iremos ver um pouco sobre o governo geral e sobre como ele funcionava. Bom, você já deve ter ouvido sobre o governo geral. O governo geral foi um modelo usado por Portugal para governar sua colônia na América. O governo geral foi criado por ordem do rei português D. João XIII em 1548. Mas o que todos sabem é que antes do governo geral veio as capitanias hereditárias. Por que eles decidiram fazer essa troca? Bom, os governos gerais apareceram depois que o sistema de capitanias hereditárias foi incapaz de levar adiante a empresa açucareira que se iniciava no território onde hoje está o Brasil. Outro motivo para a criação do governo geral na colônia portuguesa foi a necessidade de centralizar o poder administrativo da colônia. Assim, eles estariam dando autonomia aos capitães donatários. Mas você sabe quais eram os objetivos do governo geral? O objetivo do governo geral era promover a centralização administrativa da colônia como forma de torná-la mais lucrativa. Ou seja, Portugal queria poder administrar o Brasil de forma mais organizada e centralizada, e obviamente também queria que fosse de forma mais lucrativa. Mas como exatamente o governo geral funcionava? O governo geral era uma medida baseada no absolutismo, e por isso o governador geral é a mais importante autoridade do Brasil, e tinha a função de representar as vontades do rei de Portugal no Brasil. Parecido com a amplitude do poder que as autoridades tinham no absolutismo, o governador geral detinha também amplos poderes. Eles deveriam incentivar a implantação de engenhos, aglutinar os indígenas em povoados e aldeias buscando neutralizar suas ameaças constantes, seja através do combate ou de alianças com as tribos e nações. Deveriam ainda organizar e garantir as rendas da colônia, construir navios e fortes para a defesa da colônia, além de realizar expedições de busca e metais preciosos. Agora falando dos primeiros governadores gerais do Brasil. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que governou entre 1549 e 1553. A sede administrativa de seu governo localizava-se em Salvador, hoje capital da Bahia e também que foi a primeira capital do Brasil. Com ele vieram escravos africanos, mulheres e os primeiros grupos de jesuítas. Estes passaram a ser responsáveis pelo ensino na colônia e por catequizar os índios. Logo em seguida, mostrando a cooperação entre Estado e Igreja, criou o primeiro bispado no Brasil. Além disso, ele também se preocupou com a dinamização do processo colonizador, ao realizar a fundação de câmaras municipais e incentivar a plantação de cana-de-açúcar pelo território. O segundo governador-geral do Brasil foi Eduardo da Costa, que substituiu Tomé de Souza, e seu governo durou de 1553 a 1558. E ele foi marcado pela tensão entre jesuítas e colonos em decorrência da escravidão indígena, não aceitas pelos religiosos. Foi também durante o governo geral de Duarte da Costa que os franceses ocuparam o litoral, mais especificamente em 1555, quando ele estava enfrentando esses problemas com a tentativa dos franceses em consolidar uma colônia no Rio de Janeiro. Esse conflito desenvolvido após a chegada dos franceses foi de extrema dificuldade, pois os invasores contavam com o apoio militar dos índios, que lutavam também contra a presença dos portugueses além do Brasil. Na verdade, toda essa postura, política, nada amistosa de Duarte de Costa, permitiu a utilização da mão de obra dos indígenas, que os religiosos não estavam gostando. Essa postura menos amistosa com as populações nativas pretendia resolver os problemas enfrentados com a falta de escravos africanos a serem empregados nas lavouras de açúcar. Em razão, principalmente, da incapacidade em expulsar os franceses da colônia e também com os problemas grandes com os indígenas, pois eles estavam escravizando os indígenas devido à falta de escravos africanos, e os religiosos também não gostavam disso. Tudo isso juntou e ele não aguentou a pressão. E assim, ele foi substituído por Mendes Sá, que teve sua administração estendida de 1558 até 1572. Mendes Sá pretendeu restabelecer as boas relações entre jesuítas e colonos, principalmente através da criação de aldeamentos indígenas, conhecidos como missões, o qual os indígenas foram às lavouras trabalhar e acabaram pegando doenças, pois eles não tinham nenhuma resistência imunológica a essas doenças trazidas pelos europeus. E em 1563, os jesuítas José de Anchieta e Manuel de Nóbrega conseguiram firmar a paz entre os índios tamoios e os portugueses na chamada Paz de Iperói. Isso já é um grande passo, pois estavam brigados ali com os indígenas e também com os religiosos. Assim, esse fim de conflito entre os indígenas tamoios e os portugueses foi muito importante para a sobrevivência do Colégio de São Paulo e também a permanência dos colonizadores naquela região.
E foi em seu governo que os franceses também foram expulsos do litoral sul da colônia, no qual o desfecho do caso se deu somente com a ajuda das tropas do governador e da região de São Vicente, e dos índios Temiminós do Espírito Santo, onde foi possível expulsar os estrangeiros definitivamente. Foi fundada também, durante o governo da cidade do Rio de Janeiro. E após o falecimento de Mendes Sá em 1572, o rei Sebastião dividiu a administração colonial em dois governos gerais. Um com sede em Salvador, e responsável pela porção norte da colônia, e outro com sede no Rio de Janeiro, responsável pela porção sul. Entretanto, a medida não foi satisfatória, voltando ao antigo sistema em 1578.